Eu sou a Capitã Lauren Hayes, embora esse nome não signifique nada para a família que acredita que desperdicei minha vida. Já atuei sob 6 identidades diferentes em 3 continentes, servindo ao serviço clandestino de defesa nas zonas cinzentas, onde a diplomacia morre e a força bruta é muito grosseira. Mas para meus pais, sou apenas a filha que desapareceu em vergonha, a ovelha negra que supostamente fracassou nos seus 20 e poucos anos e nunca se recuperou. Eles sussurram sobre reabilitação e oportunidades perdidas durante o jantar, alheios ao fato de que, durante meus anos de silêncio forçado, eu não estava perdida. Eu estava profundamente infiltrada em solo estrangeiro, cultivando ativos e evitando catástrofes globais que nunca chegariam às manchetes. Eu era a voz calma no ouvido de um operador especial, guiando-o por fronteiras hostis no escuro, e a autoridade que cancelava missões meros segundos antes do desastre. No entanto, aprendi a engolir essa realidade e a vestir o manto de decepção familiar, porque a verdade não é minha para compartilhar. É um segredo de Estado. Mantive essa dolorosa farsa por anos, deixando-os se deleitarem em sua piedade presunçosa, até o dia em que um comboio do governo estacionou em seu gramado e desfez a ilusão. Mas antes desse clímax, houve aquele sufocante jantar de domingo em família, uma peça mal ensaiada. A mesa estava posta com uma precisão militar que minha mãe usava como escudo contra a disfunção, e minha irmã Natalie presidia o jantar como se fosse da realeza, ostentando seu título de vice-presidente em uma agência de publicidade onde a imagem é tudo. Enquanto o peru esfriava, Natalie transformava um aumento medíocre em uma revolução corporativa, validada pelos sorrisos forçados da nossa mãe e pelo silêncio cúmplice do nosso pai. Ele sorvia seu uísque, fingindo neutralidade, enquanto seu silêncio gritava aprovação. Eu mantinha meus olhos baixos, rezando para que o purê de batatas me engolisse por completo, ciente de que meu papel nessa farsa era ser o caso de caridade fracassado que eles toleravam puramente por obrigação de sangue. O golpe de misericórdia veio quando Natalie puxou uma sacola plástica debaixo de sua cadeira e a estendeu para mim com a benevolência tóxica de alguém que oferece uma esmola. Ela anunciou, com uma doçura artificial que escorria veneno, que havia encontrado um blazer azul marinho em seu armário, uma peça que ela afirmava exalar a energia confiável e profissional que eu supostamente não tinha, sugerindo que isso poderia finalmente me ajudar em entrevistas e me fazer parecer menos patética. Peguei a sacola, sentindo o plástico barato estalar sob meus dedos e sufocando uma risada que beirava a histeria, pois a ironia era brutal demais. Apenas 48 horas antes, eu tinha sido equipada com $40 mil em visão noturna tática, coordenando um ataque cirúrgico de drones que eliminou um líder terrorista no chifre da África, segurando o peso da vida e da morte em minhas mãos. Mas ali, sob o lustre da sala de jantar, eu precisava de um blazer de segunda mão para parecer respeitável aos olhos de uma mulher que vendia velas superfaturadas. Então simplesmente agradeci em silêncio e prometi considerar o conselho, guardando para mim o segredo de que a verdadeira competência não precisa de aplausos, nem de um terno emprestado. A enxurrada de insultos sutis não cessou com os aperitivos. Natalie fez uma piada sobre minha lacuna de emprego, me retratando como sem rumo, enquanto mamãe interveio com um discurso desajeitado e performático sobre como eu era corajosa por priorizar minha frágil saúde mental. Parecia menos um jantar de feriado e mais uma autópsia em vida, onde o cadáver ainda precisa passar o molho. Cada fibra do meu ser queria virar a pesada mesa de carvalho e destruir suas ilusões confortáveis, mas eu simplesmente me servi do acompanhamento. Essa é a marca indelével do treinamento série. Você aprende a suportar a tortura do silêncio, a oferecer um sorriso plácido que permite aos civis dormirem tranquilos à noite. Natalie ergueu sua taça de vinho, brindando as segundas chances com um olhar que transbordava condescendência, lamentando a alma perdida que ela imaginava que eu fosse. Mal sabia ela que eu já tinha suportado técnicas de interrogatório projetadas para quebrar a psique humana. Mas nada realmente te protege de ser menosprezado pelo próprio sangue. Engoli a decepção deles como uma pílula amarga, aceitando o papel de fracasso da família, a consultora de logística sem rumo. Na realidade, enquanto eles discutiam o quão seco estava o Peru, eu estava mentalmente redirecionando ativos de satélite sobre uma zona de fronteira contestada no norte da África. Meus formulários de imposto podem dizer consultora, mas no campo, eu sou a Oracle. Opero dentro de bunkers blindados onde decisões são medidas em batimentos cardíacos e danos colaterais, limpando informações vitais antes que vejam a luz do dia.
Já assisti a transmissões ao vivo de drones com reféns se movendo por zonas de perigo, forçada a pesar as consequências geopolíticas de uma extração contra uma vida humana. Já digitei códigos de autorização que transformaram casas seguras comprometidas em cinzas, apagando tudo dentro para proteger a missão maior. Não conheço um fim de semana verdadeiro há 3 anos, apenas variações de níveis de ameaça, vivendo perpetuamente no vermelho. No entanto, de volta a esta mesa, eu era apenas a filha perdida com um currículo escasso, presumida estar se escondendo de vergonha em vez de protegê-los de segredos de Estado. A ironia era sufocante. Minha irmã me dava lições sobre como construir um perfil no LinkedIn enquanto eu estava ali, uma das poucas pessoas no mundo com autorização para sancionar ataques cinéticos em solo estrangeiro. Eles escondiam o bom uísque, achando que eu estava instável, nunca suspeitando que minha disciplina é a única coisa mantendo o caos à distância. Em meio a essa farsa, apenas um par de olhos tinha algum entendimento. Vovô. Um veterano do Vietnã, ele não precisava fazer perguntas para saber o que o silêncio significava. Ele se sentava em sua poltrona com a quietude de um predador, não de um velho. Ele era quem silenciosamente garantia que eu me sentasse de costas para a parede, um reconhecimento sutil da paranoia que nos mantém vivos. Ele não me examinava em busca de falhas, ele procurava o que eu estava rastreando, notando como eu protegia minha bolsa contendo a conexão segura e como minha mão instintivamente se movia a frequências específicas e criptografadas. Se você já se sentiu subestimado pelas próprias pessoas que protege, lembre-se de que a ignorância delas é seu sucesso, e o silêncio é muitas vezes a arma mais poderosa em seu arsenal. Em meio à conversa trivial do jantar e às farpas afiadas de Natalie sobre meus supostos fracassos na vida, apenas uma pessoa na mesa realmente compreendia a verdade. Meu avô não via uma neta perdida. Ele reconhecia a disciplina silenciosa de alguém vivendo em alerta constante. Quando recusei o vinho, ele me deu um aceno lento, quase imperceptível. Um código silencioso entre veteranos que falava volumes. Eu vejo você observando o perímetro. Era uma validação de que o peso que eu carregava não era vergonha, mas o fardo de uma guerra secreta que ele conhecia muito bem. De repente, a vibração contra minha coxa mudou tudo. 3 longos pulsos, uma pausa, depois mais 3, do dispositivo descartável preso sob meu jeans, o único que ganhava vida quando o mundo estava à beira do colapso. Código preto. Minha postura relaxada evaporou instantaneamente, substituída pela tensão letal de um soldado pronto para o combate. Levantei-me devagar, a cadeira raspando no chão como um aviso, anunciando minha partida com uma voz que não admitia discussão, fria e afiada, o exato tom que eu usava para emitir comandos táticos de vida ou morte. Natalie zombou, perguntando se era meu traficante ligando, enquanto meus pais me lançavam aquele olhar familiar de pena e vergonha. Mas foi a voz do meu avô que cortou o ar como um tiro de rifle, comandando o silêncio absoluto. Seus olhos estavam fixos em Natalie, os nós dos dedos brancos de tensão, enquanto ele exigia que olhassem nos meus olhos. Porque ele sabia que sua neta havia desaparecido, e a soldado tinha a assumido. Eu pisei na varanda e digitei o código de emergência, confirmando que a Capitã Hayes estava comprometida e exigindo extração imediata. Aquela casa instantaneamente se transformou em um posto de comando quando o rugido de motores potentes rompeu a calma suburbana. Não era apenas um carro, era uma força da natureza. Um comboio de SUVs pretos blindados que invadiu a rua sem saída, ignorando lombadas, freando com violência calculada na entrada da garagem, pneus gritando e fumaça subindo. Natalie correu para a janela gritando em pânico, perguntando se eu tinha assaltado um banco enquanto minha mãe desabou. Mas eu permaneci imóvel na varanda, uma estátua de calma no olho do furacão, observando as portas dos veículos se abrirem em perfeita sincronia. 8 operadores táticos, armados até os dentes e vestidos com coletes pesados, avançaram para o gramado com a velocidade aterrorizante que a violência exige, varrendo as janelas com miras laser e assegurando o perímetro em segundos. Aquele jantar medíocre tinha acabado de se tornar o cenário para uma operação de elite. E se você quer descobrir o desfecho explosivo dessa extração e os segredos que minha família estava prestes a desvendar, certifique-se de acompanhar os próximos capítulos desta história. A porta traseira do veículo líder se abriu, rompendo a tranquilidade suburbana. O homem que emergiu não era um policial local nem um general uniformizado. Ele era o diretor de operações do Serviço Clandestino de Defesa, uma sombra que respondia apenas ao presidente. Ele caminhou pela entrada da garagem,
flanqueado por 2 operadores táticos com submetralhadoras MP5 prontas para ação. Meu pai tropeçou para fora, paralisado de terror, balbuciando ameaças de chamar a polícia, mas foi instantaneamente bloqueado pelo braço maciço de um agente que latiu ordens para limpar o perímetro. Completamente ignorando a presença do meu pai, o diretor caminhou diretamente até mim, parando a 1 metro de distância com a intensidade de alguém assistindo à contagem regressiva de uma bomba. Capitã Reyes, ele afirmou, temos uma violação de contenção em Argel. A embaixada está às escuras. O Estado-Maior Conjunto precisa de seus olhos na decodificação agora. Não podemos mover ativos sem seu código de autorização. O som da minha patente atingiu minha família como uma bomba. Natalie tropeçou na varanda, desesperada para manter sua narrativa, insistindo que eu era apenas uma recepcionista desequilibrada e que eles tinham a pessoa errada. O diretor se virou lentamente para ela, olhando com a indiferença fria reservada para um inseto irritante. Ele não gritou, mas sua voz projetou a autoridade aterrorizante do governo federal. Senhora, a senhora está interferindo com um ativo de segurança nacional de nível 1. Afaste-se imediatamente ou será detida sob a lei de espionagem. Natalie recuou, branca de raiva, esbarrando na parede enquanto minha mãe me olhava como se eu tivesse acabado de me transformar em uma completa estranha. Eu encontrei o olhar do diretor. Temos o feed do satélite? Link estabelecido no veículo. Ele respondeu. Partida em 30 segundos. Precisamos de você na sala de situação. Eu comecei a descer os degraus quando Mark surgiu da casa. Ele ignorou Natalie e meu pai, seus olhos fixos no comboio, no armamento pesado e nas placas do governo. Ele sabia exatamente que tipo de orçamento financiava aquele nível de poder. Você me disse que ela era uma viciada, Mark disse, sua voz baixa, cortando o silêncio tenso. Natalie balbuciou sobre fracasso e reabilitação, mas Mark apenas apontou para o comboio blindado. Isso não é uma clínica de reabilitação, Nat. Isso é a CIA. Ele olhou para mim, acenando com a cabeça uma vez. Um gesto de desculpas e respeito absoluto. Virando-se para Natalie, ele tirou o anel de noivado, colocou-o na grade da varanda e declarou: Não posso construir uma vida com alguém que mente assim. Alguém que trata a própria irmã como lixo só para se sentir superior. Ignorando os gritos histéricos de Natalie, ele desceu a calçada, passou pelos agentes armados e continuou pela rua sem olhar para trás. Eu me virei para a única pessoa que não estava em choque. O vovô estava na porta de tela, apoiado em sua bengala, e me ofereceu uma saudação militar afiada e silenciosa. Eu retribuí o gesto e entrei no SUV blindado. A porta se fechou com a finalidade de um cofre de banco, silenciando instantaneamente os soluços da minha mãe e os sussurros do bairro. Dentro da cabine fria, com cheiro de couro e eletrônicos, o diretor me entregou um tablet seguro. Você está ativa, capitã. A Casa Branca está na linha. Conecte-me, ordenei. Enquanto o comboio se afastava, sirenes soavam não para pedir passagem, mas para exigi-la. Olhei pela janela escurecida uma última vez. Vi os vizinhos parados em suas calçadas, a senhora Halverson boquiaberta e o Sr. Jensen filmando. Eles viram os SUVs pretos e os agentes federais descendo sobre a casa da suposta fracassada. A imagem da família perfeita com a filha problemática foi despedaçada, substituída pela realidade inegável de quem eu realmente era, deixando para trás um rastro de verdade que ninguém ali jamais esqueceria. Eles trocaram a verdade por uma ilusão confortável, mas a realidade acabara de chegar em um veículo blindado lá fora, rugindo muito mais alto do que qualquer fábula que pudessem inventar. Virei as costas para a janela e me concentrei na tela, pois a missão nunca para. 6 meses depois, a cerimônia ocorreu em um auditório restrito no Pentágono, sem flores ou imprensa. Apenas 50 almas que entendiam que o trabalho vital é feito nas sombras. Eu estava em posição de sentido, vestindo o uniforme de gala que nunca levei para casa, o uniforme que minha família nunca viu. O general prendeu a medalha de Serviço Superior de Defesa no meu peito, citando bravura excepcional que evitou um conflito global. Eu examinei a plateia e encontrei o único civil presente, meu avô, sentado na primeira fila em seu terno mal ajustado e gravata torta, mas com uma postura inabalável. Seus olhos cheios de lágrimas encontraram os meus, e ele deu um discreto sinal de positivo, e isso foi tudo o que eu precisava. A validação silenciosa de um homem que nunca precisou de provas para acreditar em mim. Sem pais na plateia, sem irmã tentando roubar os holofotes. Mais tarde, no corredor, verifiquei meu celular e vi uma única mensagem da minha mãe, implorando para conversar,
dizendo que Natalie estava sofrendo e que eles queriam entender para consertar as coisas. Eu olhei para a tela, lembrando do desprezo e de como me deixaram sentada em silêncio enquanto zombavam da vida que eu havia construído. Percebi que eles não queriam entender a mim, mas sim como eles haviam calculado mal, querendo saber como distorcer essa nova versão de mim para fazer eles parecerem melhores. Não senti raiva ou amargura, apenas uma paz clara e fria. Excluí a mensagem sem responder e guardei o celular, pois minha equipe estava esperando no bar da esquina. Pessoas que conheciam meu codinome, confiavam em mim suas vidas e entendiam que silêncio não é fraqueza, é disciplina. Saí do Pentágono para o sol da tarde, não mais a ovelha negra ou a filha perdida, mas a capitã Lauren Hayes. E se você também valoriza a força que reside na honra silenciosa, junte-se a nós assinando agora para não perder a próxima missão.